Este programa é baseado em fatos desconexos que nunca aconteceram. Embora pudessem acontecer se não fosse uma sequência de acontecimentos que os transformaram em uma grande fanfic. Bem-vindo ao multiverso. Qual é o sentido da vida? Como se escreve a palavra Réveillon? Por que a Talia al Ghul morre de um jeito tão estranho? O universo é cheio de mistérios, mas eu, que acabei de ser contratado como vigia estagiário, está vendo aqui o meu crachá, já dei uma viajada através do universo para descobrir algumas dessas verdades ocultas. É mesmo, é? Infelizmente, eu vou ficar te devendo o significado da vida, mas eu posso responder outras perguntas quase tão importantes, como por exemplo, e se o filme do Batman nos anos 80 fosse uma comédia? Como seria a cultura pop se o Cavaleiro das Trevas não fosse sombrio e realista, mas sim risonho e otimista? Get some help. O Michael Keaton fazia algumas comédias naquela época, é verdade, mas e se o Batman fosse feito por um comediante de verdade? Is this serious enough for you? Em uma outra realidade, isso aconteceu e acarretou em desdobramentos inesperados, como o fim da banda Smash Mouth e uma maior taxa de divórcios no Brasil. O quê? Se você quer saber a relação dessas coisas com o Cavaleiro das Trevas, é só me acompanhar nesse novo programa do Omelete, o E Se? Algo que não é nenhum segredo do universo é que curtir o vídeo, clicar no sininho e assinar o canal ajuda bastante meu trabalho como vigia e também como youtuber, então clica aí para eu saber que você tá gostando. Olha, foi bem por pouco, hein? Passou raspando que aqui no nosso universo, um diretor de comédia quase comandou o filme dos anos 80 do Batman, antes do projeto cair nas mãos góticas do Tim Burton. O Ivan Reitman, o diretor de Os Caça-Fantasmas, ia comandar um longa-metragem estrelado por nada mais, nada menos que o Bill Murray como Batman e o Ed Murphy como Robin. É especialmente difícil pra gente aqui imaginar o Bill Murray como papai adotivo do Ed Murphy, porque ele só tem uns 10 anos de diferença. Muita piada! Então não por acaso o projeto nunca saiu do papel. Mas como seria se isso tivesse rolado? Em algum lugar do multiverso, o ano de 1985 marcou a estreia de Batman, filme que formou filas de gente empolgada para assistir dois dos maiores comediantes da época aprontando várias pataquadas enquanto tentavam baixar a taxa de criminalidade de Gotham City. A essa altura, como a versão mais famosa do Homem-Morcego no live action era aquela do filme e da série de TV de 66, aquela estrelada pelo Adam West, o grande público não estranhou o tom cômico desse novo filme. As principais características do Batman foram mantidas, como a inteligência e o treinamento físico fora do comum. O cosplay de morcego está presente também, além da missão incansável de melhorar Gotham City. Mas o filme abraçou principalmente o lado mais leve dos quadrinhos, onde o combate ao crime não é a única maneira que o Bruce tem para superar a morte dos pais. O Batman também ajuda outras pessoas que foram traumatizadas pela violência de Gotham. Ele se torna a figura paterna para outros órfãos e eventualmente o mentor de toda uma Bat-família. Nessa Bat-realidade alternativa, o Batman de 85 virou um grande clássico da comédia. Hoje, se você abrir o catálogo da HBO Max, vai encontrar o filme ao lado de N com E, Stuart Little e Chiquititas na categoria Entretenimento Família sobre órfãos. E como o cinema tem o poder de estabelecer a imagem que a maior parte do público tem de um personagem... É verdade. Quer dizer, às vezes não. Na Bat-realidade, o filme foi tão bem sucedido que freou a tendência que os quadrinhos do Homem-Morcego e também os quadrinhos aí dos vigilantes urbanos em geral vinham seguindo de se tornarem um compilado de tragédias. Então, sabe aí a morte do Jason Todd, aquele tiro que deixou a Bárbara Gordon paraplégica? Nada disso aconteceu. Ao invés disso, rolaram histórias aí feitas para agradar tanto os adultos quanto as crianças. Um dos grandes trunfos para alcançar esse objetivo é um que na nossa realidade foi bastante subaproveitado. Esse elemento tem nome, habilidade de trapezista e os glúteos mais bem definidos da DC Comics. Antes de virar o Asa Noturna e se tornar o personagem masculino mais hipersexualizado dos quadrinhos, I'm not gonna judge your journey. It is your fantasy. O Dick Grayson foi o primeiro Robin e era uma ferramenta para os leitores mais novos se imaginarem naquela história. Mesmo com destaque nos gibis, ele nunca teve uma boa representação no cinema live action da vida real. Então a pergunta é, a quem interessa calar o Dick Grayson? Ah, você quer me calar? Surpreendentemente, essa não é uma pergunta retórica. No! God, please, no! 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 O cara que tentou calar o personagem é o psiquiatra e caçador de pelo em ovo Frederick Werton, no livro A Sedução do Inocente,
o Ertan acusou as HQs do Batman e Robin de terem um subtexto homoerótico e conseguiu plantar aí no subconsciente coletivo a ideia de que eles eram um casal. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. O que é bem bizarro aí, considerando que a gente está falando de um mentor e seu principal protegido. Consequentemente, os cineastas passaram a evitar o Robin para não entrar muito nessa questão. Felizmente, lá no universo alternativo que a gente está tratando aqui, o pessoal não é tão covarde e o Dick Grayson do Ed Murphy tinha o carisma necessário para ofuscar qualquer polêmica. Voltando à nossa realidade alternativa, a comédia do Batman estabeleceu então o Robin como um dos grandes heróis da cultura pop. This is a joke, right? Com direito a filme solo e até derivado dos Jovens Titãs lá pelos anos 90. Aliás, o filme dos Titãs é muito divertido, hein? A Winona Ryder tá ótima como a Ravena e o Will Smith rouba a cena como o Cyborg. Surprise! Se eu passar nessa realidade de novo, eu te alugo uma fita pra você assistir também. Sorry. Mas a DC não parou nos projetos focados no Robin. Como a editora tinha sido bem sucedida com os filmes de Superman, Batman e derivados, eles fizeram uma porrada de outras adaptações. Tell me, do you bleed? Before you answer, just know that I don't give a Lá na nossa Bate-Realidade tá cheio de cosplay de gladiador dourado na CCXP, gente com o símbolo da Vixen tatuado no braço e tem até uma linha de produtos de sadomasoquismo inspirados no mestre escapista Senhor Milagre. Ainda nos anos 80, a DC descobriu a fórmula mágica que a Marvel criou aqui na nossa realidade em 2008. Transformar histórias trágicas de super-heróis carismáticos em tramas com um tom leve e muito alívio cômico. A dinastia da DC seguiu década após década. Nos anos 2000 rolou um remake do Batman com Paul Rudd aí como personagem principal e também o Tyler James Williams no papel do Robin. Esse aí fez tanto sucesso com as crianças que agora todo mundo odeia o Robin, passa todos os dias na sessão da tarde e é sempre primeiro lugar na audiência. Mais recentemente foi a vez do Andy Samberg assumir o manto num filme sobre o Batman tentando colocar as crianças travessas da Batfamília pra dormir. O grande destaque aqui foi a volta do Bill Murray pro universo do Batman, mas dessa vez fazendo o papel do Alfred. Você aí que é fã da DC sombria e realista deve estar achando essa realidade aqui um verdadeiro pesadelo induzido pela toxina do espantalho. Bom, se você tá achando ruim, então imagina como tá a vida do Marvete. Pois é, enquanto a DC fazia uma porrada de filmes durante os anos 90, a Marvel ficou na sombra da concorrência e lançava coisas como isso aqui. Nessa realidade pós-Batman de 85, o MCU nem chegou a existir. Thanks. Quando o Robert Downey Jr. e o Jon Favreau foram convidados para um filme aí que ia misturar comédia e ação para contar a história de um bilionário que se vestia com uma roupa especial para combater o crime, eles simplesmente recusaram o projeto. Afinal de contas, parecia um Batman que se vestia de robô ao invés de morcego. Como o MCU nunca existiu, a Disney nunca comprou o Marvel Studios e, consequentemente, fez com que a compra da Fox também nunca acontecesse. Na verdade, a quase falência da Marvel lá nos anos 90, que perigou de acontecer de verdade, realmente rolou nesse universo aqui, ó. A Sony comprou o Homem-Aranha, a Fox comprou os X-Men, mas com o fechamento da Marvel, a gente nunca chegou a ver os Vingadores se assemblando no cinema. E por isso até hoje o Capitão América continua sendo tratado só como um super-herói meio ridículo enrolado numa bandeira. Thanks. Se os únicos pontos negativos dessa realidade estivessem no fracasso da Marvel, nem seria tão ruim assim. Ok. Mas o filme cômico do Batman também teve algumas consequências indiretas bem graves, que afetou desde a Glória Pires até o Smash Mouth. Deixa eu explicar. Nessa Bate-Realidade, o conflito de agenda dos atores de Batman acabou mudando o destino de outros longas-metragens. Feitiço do Tempo nunca foi feito porque o Bill Murray estava ocupado salvando Gotham City. Que dia é hoje? 2 de fevereiro. Então filmes de hoje em dia que tiveram uma grande influência desse longa, como Palm Springs, A Morte Te Dá Parabéns, No Limite do Amanhã e até Como Se Fosse a Primeira Vez, também nunca existiram. Começou a aparecer uma timeline sombria agora? Bom, calma que só piora. E lá vamos nós! Como Ed Murphy estava cumprindo seu contrato como menino prodígio, ele nunca chegou a gravar trocando as bolas, o que significa que a carreira da Jamie Lee Curtis nunca decolou para além do terror e a coitada tá lá até agora trancada no porão da Miramax gravando Halloween 18. Ou seja, ela deixou de fazer filmes como True Lies, que é um filme que eu adoro, Um Peixe Chamado Wanda e principalmente Sexta-feira Muito Louca. Consequentemente, o filme da Lindsay Lohan foi um fracasso de bilheteria
E depois disso, Hollywood e o cinema mundial desistiram de fazer filmes sobre troca de corpo, como Your Name e também Se Eu Fosse Você. Se eu fosse você! Magic. Outro longa que foi afetado seriamente aí foi Shrek, porque como Ed Murphy seguiu nos filmes da DC durante pelo menos a década seguinte, acabou que ele não conseguiu dublar o burro na animação. Good, that's the one. Como a primeira opção não pôde participar do filme, quem assumiu a voz do brother do Shrek foi o Chris Tucker, que até mandou bem, mas ele não tinha o mesmo carisma do Ed Murphy. Infelizmente, Shrek tinha muito potencial, mas não foi o mesmo sucesso que foi aqui na nossa realidade. Por conta disso, os membros do Smash Mouth morreram no esquecimento, já que All Star e I'm a Believer não foram nem de longe os sucessos que foram aqui na nossa realidade. Que merda, hein, gente? Inclusive, se você estiver precisando de uma limpeza dentária, ouvi falar aí que o vocalista Steve Harwell virou dentista, hein? Podem parecer mudanças pequenas, mas se você já teve contato com meia dúzia de histórias de ficção científica, deve conhecer um conceito chamado efeito borboleta. Essa é a consequência de brincar de viagem no tempo e timeline paralela sem saber o que o futuro nos reserva. Então, olha só, sem a autoajuda em forma de pop rock do Smash Mouth, Eu me perdi aqui, desculpe. as pessoas são bem menos autoconfiantes. O pessoal também é muito mais frustrado nas suas relações amorosas, já que sem o Shrek para ridicularizar os contos de fada, várias gerações cresceram tendo como referência de amor romântico os príncipes e as princesas idealizadas da Disney. They judge me before they even know me. Além disso, aqui no Brasil o pessoal tá ainda mais uga-buga da cabeça e os índices de divórcio são ridiculamente altos, principalmente porque não existe um Se Eu Fosse Você para ensinar os casais brasileiros a se colocar no lugar de seus cônjuges. Ah, agora eu entendi! A própria abordagem do Batman muda um pouquinho a visão da sociedade, hein? Às vezes a gente zoa o fato do Homem-Morcego se levar a sério demais, mas se a morte dos pais não é tratado como um grande fardo pro personagem, então a gente só tá vendo um bilionário maluco com síndrome de pequeno poder. I don't feel anything emotionally except for rage. Essa realidade alternativa tá aí pra mostrar que também é perigoso tratar a gente perturbada como piada, principalmente se você tá em um universo que não tem Smash Mouth pra curar suas feridas. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. That's all, folks. Mas depois dessa grande volta, dessa grande brisa aqui do IC, eu quero saber de você, o que você gostaria de visitar nessa realidade alternativa? Você acha que o Bill Murray realmente seria um bom Batman? Me conta aí nos comentários e não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho aí para não perder nenhuma novidade do multiverso.